Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 10, e vamos ler os versículos 22 a 42. João, capítulo 10, 22 a 42. No ano passado, a NASA fez uma experiência, um projeto em que eles enviaram uma sonda para colidir com um asteroide. Esse asteroide, ele estava junto com outro, né? Eram dois asteroides, um rodando um em órbita, né, do outro, né? O maior, chamado Didymos, com 780 metros de diâmetro, e o menor, chamado Dimorphos, que era como se fosse uma lua do outro, né? Então, um andando e o outro rodando em redor dele, assim como a lua roda em redor da Terra. Então, esse projeto era para bater com essa nave, né? Impactar com esta sonda aquele asteroide, para que ele mudasse de rumo. Então, esse foi um experimento, porque eles queriam testar, eles queriam ver se, caso venha um asteroide gigante querendo colidir com a Terra, será que a gente consegue desviá-lo do caminho? Então, é essa experiência que eles fizeram. Como esses asteroides estavam pertinho da Terra, cerca de 10 milhões de quilômetros, então eles fizeram essa experiência e eles conseguiram, até que eles tiveram sucesso, né? Eles bateram nesse asteroide, né? A sonda bateu no asteroide, conseguiu desviá-lo. Ele estava numa órbita em redor do outro, esse Dimorphos, né? Estava em órbita no Didymos. Então o Dimorphos estava em órbita, demorava 11 horas e 55 minutos para dar a volta, né? Cada volta que ele dava. Depois desse impacto, aí eles observaram, e aí ele passou a fazer esta órbita em 11 horas e 23 minutos. Então foi uma diferença de 32 minutos. Então eles ficaram super felizes, né? Conseguiram desviar, porque talvez, né, um dia venha aí um grande asteroide querendo colidir com a Terra. Então é uma esperança aí que a gente consiga se salvar, né? Nesse parágrafo de João que nós vamos ler, Jesus está conversando com os judeus e ele fala, ele faz, de certa forma, a maneira como ele está falando é como se ele estivesse fazendo um apelo para que os judeus, aqueles que estavam ouvindo, que eles mudassem de rumo, que eles mudassem o seu trajeto. Essa foto que vocês estão vendo aí dele no Coliseu, né? Coliseu é uma comparação, é uma foto artística. Se esse asteroide caísse na Terra, então seria assim mais ou menos o tamanho dele, né? Para vocês terem uma noção aí. Agora a foto que está do outro lado é a foto verdadeira que a sonda tirou antes de bater nele, antes de ter um impacto. Mas a conversão, quando nós nos convertemos ao Senhor, também isso causa um impacto em nossas vidas e nós também mudamos de rumo, né? Assim como nós falamos do asteroide. Vamos ler então João capítulo 10, versículos 22 a 32. Diz assim a palavra de Deus: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação,
Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdadeiro, e muitos ali creram nele. Vamos ficar de pé para fazer uma oração? Obrigado, nosso Deus, porque nós podemos ler agora a Tua Palavra e podemos meditar sobre a Tua Palavra, que o Teu Espírito esteja falando em nossos corações, esteja movendo os nossos corações, para que as nossas vidas sigam o rumo que o Senhor quer que nós sigamos. Senhor, se é necessário que nós façamos uma mudança de rumo, que a Tua Palavra, que o Teu Espírito possa nos impactar hoje à noite. Obrigado, Deus, porque Tu nos amas e por isso o Senhor tem nos dado Jesus, que possibilita nós estarmos contigo e temos a certeza da vida eterna. Pedimos ao Senhor pelos irmãos que não podem estar conosco hoje, que Tu estejas com eles também, trabalhando em seus corações, ajudando o Senhor em todas as suas dificuldades. Em nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar. Obrigado. O que é que te comove a ponto de fazer você mudar de rumo? Aqui nós podemos ver que existem algumas possibilidades de alguma comoção, alguma coisa que te comova, né? Comover significa você mover junto, não é? Mover, né? Quando você se comove com alguma coisa, então ela faz você ir para alguma direção, se mover em alguma direção. Então, o que é que te comove? Aqui nós temos a primeira possibilidade, nos versículos 22 a 29, que é a comoção da fé. Jesus está dizendo para eles, ele estava ali na festa
numa festa que eles celebravam anualmente, chamada Festa da Dedicação, lá no templo. E quando Jesus chegou ali na festa, os judeus o rodearam, eles o cercaram ali, começaram a interpelar e disseram para ele falar francamente. Eles disseram: você só fala em parábolas e você não fala conosco de uma forma direta. Então fala a verdade, se você é o Cristo, não fica fazendo a gente ficar em suspenso, fala logo de uma vez se você é ou não o Cristo. E Jesus disse para eles: mas eu já falei, só que vocês não creem, vocês não creram, porque vocês não são das minhas ovelhas. E ele diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Se eles fossem das suas ovelhas, eles ouviriam a sua voz, eles creriam nele. O problema é que eles não criam, que eles não eram das suas ovelhas. E Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, e elas não perecerão eternamente, ninguém as arrebatará da minha mão. Então é simplesmente as ovelhas, como Jesus está dizendo ali, elas simplesmente creram nele, simplesmente o seguiram. A fé, ela pode ser loucura para alguns, ela pode parecer uma loucura, porque você não está vendo, nós não estamos vendo Jesus. É como o Pedro dizia, vocês estão crendo naquele que vocês não viram. É como Jesus falou para o Tomé: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, ainda que nós não vejamos Jesus, ainda que nós não podemos tocá-lo, não podemos ouvir fisicamente a sua voz, nós cremos nele, entregamos nossa vida a ele, dedicamos nossa vida de forma que nós mudamos de rumo, porque nos convertemos e passamos a seguir o que ele diz. Então simplesmente nós acreditamos, simplesmente a fé nos comoveu. Outro dia eu estava escutando música, tem vários aplicativos, tem um aplicativo que eu gosto de estar ouvindo música, deixo lá tocando no celular, e aí ao passar ali as músicas, esse aplicativo ele é interessante porque quando eu ouço uma música, eu pesquiso uma música, gosto daquela música, coloco o joinha lá na música, existe uma inteligência artificial que vai descobrir quais são os meus gostos musicais, e eles acertam mesmo, eles estão sempre colocando música lá. Raramente tem alguma música que eu preciso descartar, geralmente é as músicas que eu gosto mesmo, não sei como que eles descobrem isso, mas eles vão colocando as músicas na sequência lá. E aí eu estava ouvindo então essas músicas, e uma das músicas me chamou a atenção. Eu prestei atenção na voz, a voz era bem familiar. Falei: essa voz eu conheço já há muito tempo. Eu fiquei: mas não pode ser. Aí eu fui dar uma olhada, peguei o celular, abri lá e vi quem é que estava cantando essa música. Aí eu falei: não é possível, eu quase caí de costas, Era o Caetano Veloso. Caetano Veloso cantando uma música evangélica. Aí eu pesquisei um pouco mais, fui ver quem é que estava cantando com ele. Aí o Kleber Lucas, Aí eu falei: está explicado. Eu não sei, na verdade, como que foi essa história, mas eu comecei a pesquisar, ver, mas como Caetano Veloso, eu ouço o Caetano, ouvia, o Caetano Veloso, desde quando eu era adolescente, com 14, 15 anos, e ele dizia muitas vezes que ele é ateu, ele era contra a religião. Como que ele está cantando um louvor, uma música evangélica que nós conhecemos? E aí, eu li no site G1, no portal G1, ele explicando, essas palavras que estão aí. Ele disse:
né? Eles perguntaram: por que você está cantando uma música evangélica? Ele disse: eu acho que foi Deus. Realmente é a única coisa que eu posso responder. Eu não sou propriamente religioso, fui criado numa família, numa visão religiosa, mas depois eu me afastei muito, e na minha juventude eu era antirreligioso. Foi Caetano Veloso que escreveu, em 1978, uma frase, uma música que dizia assim: alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. E eu ouvi essa música, eu gostava muito dessa música, e eu sempre fiquei curioso de saber o que será que acontecia no coração do Caetano Veloso quando cruzava essas duas avenidas. Eu morava em São Paulo, então sempre quando eu passava ali naquele cruzamento, eu ficava pensando: o que será que acontece no coração do Caetano Veloso? Aí agora eu fico pensando: será que era Deus que estava falando no seu coração? Será que alguma coisa? Eu não sei. Não dá para saber. Não dá para saber se o Caetano Veloso se converteu à religião do Kleber Lucas, ou se o Kleber Lucas se converteu à religião ou ao modo de vida do Caetano Veloso. Não sabemos. Mas o que nós sabemos é que, se você sofrer o impacto da fé, você e qualquer pessoa, até mesmo Caetano Veloso, com 80 anos de idade, no momento que você sofrer esse impacto da fé, você vai ser como as ovelhas de Jesus. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então a fé pode causar um impacto em sua vida, ela pode te comover a ponto de você mudar de rumo, assim como Jesus falou das suas ovelhas. O segundo impacto, aí, né, Jesus falando das ovelhas, o segundo impacto, ou a segunda possibilidade de comoção, né, que pode te comover, é o impacto ou a comoção dos milagres. Milagres podem comover uma pessoa, podem fazer com que essa pessoa mude de direção, mude de rumo. Nos versículos 31 a 38, diz que os judeus, quando Jesus falou: eu e o Pai somos um, né, eles pegaram em pedra para atirar nele. E aí Jesus, então, ele apelou para a consciência deles e disse: mas vocês estão me apedrejando por quê? Eu já fiz muitas boas obras aqui diante de vocês. Por qual delas vocês estão querendo me apedrejar? Aí eles disseram: não, mas não é por boas obras. Nós estamos querendo te apedrejar porque você está blasfemando. Você está dizendo que dizendo-se que é o Filho de Deus, você está se fazendo igual a Deus. Você é homem, está se fazendo igual a Deus. E aí Jesus continua falando: mas não está escrito na lei de vocês que, lá ele citou o Salmo 82, que diz essas palavras que ele falou, né, que ele chama deuses algumas pessoas, mas lá não está escrito que aquelas pessoas a quem Deus estava se referindo, não está chamando ela de deuses. Então, se eu estou falando, eu sou o Filho de Deus, e vocês estão querendo me apedrejar, isso é incoerente, porque a própria palavra de Deus chama algumas pessoas de deuses, e eu estou falando que sou Filho de Deus. Aí, essa é uma coisa interessante, né, para a gente comentar aqui, porque quando Jesus fala isso, ele está, na verdade, enfatizando a ideia de que ele é realmente igual a Deus, de que ele é o Filho de Deus. Porque quando lá no Salmo, se não me engano é o Salmo 82 que fala isso, quando Jesus fala
Quando lá no Salmo fala, vocês são deuses, ele está se referindo a pessoas que eram autoridades, que eram príncipes ali na... se alguém achar aí, me fala se é 82 ou 84, o Salmo que fala isso. Está falando para autoridades, para príncipes, para juízes, né? Pessoas que julgam ali as pessoas, e eles são como deuses. No Salmo diz assim que Deus, ele assiste na congregação dos deuses. Dá a ideia assim que Deus está presidindo, né, um monte de deuses, né? E a gente sabe que isso é uma coisa que a gente vê na Bíblia, que quando fala deuses, a palavra aqui no grego é Theos e no hebraico é Elohim. Quando fala Deus, tanto Theos quanto Elohim, está falando de Deus, e essa é inclusive agora eu vou entrar numa área teológica aqui, o argumento dos testemunhos de Jeová, que eles falam que Jesus não era Deus, mas era um Deus, né, porque é a mesma palavra. Então, quando fala Deus, né, o Pai Celestial, Criador de todas as coisas, usa a mesma palavra que quando fala Deus, com letra minúscula, no português. Por exemplo, quando chama Satanás de o Deus deste século, é Theos, é Deus, a mesma palavra que usa para Deus. Então, por isso que os testemunhos de Jeová falam assim, você não pode chamar Deus de Deus, porque Deus é genérico, você tem que chamar de Jeová, tá bom? Nós chamamos Deus de Jeová também, mas nós sabemos que há um único Deus, e ao mesmo tempo nós sabemos que há deuses, que a própria Bíblia diz, né, que são na verdade demônios, então eles são deuses. E também há deuses, aqui como o Salmo diz, que são deuses, entre aspas, né, porque são pessoas que têm poder. Há pessoas que têm poder como deuses, né, os imperadores romanos, né, eles eram como deuses. Oi? É 82? Salmo 82, cuidado. Então, Salmo 82 que fala isso. É o que Jesus cita. Então, ali está se referindo a pessoas que eram autoridades, pessoas como o imperador romano, pessoas como os juízes, né? Tem alguns juízes aí do nosso tempo também, que parece que são deuses, né? Que eles mandam e todo mundo tem que obedecer. Então, é assim. E ali no Salmo está dizendo, eu disse, sois deuses, mas só que vocês vão morrer como qualquer homem. Então é claro que está se referindo a homens que têm poderes como de Deus, porque eles estão julgando. E no Salmo ele está dizendo, vocês têm que julgar com justiça, porque vocês são homens, não são deuses. Mas Deus disse, vocês são deuses, né? Então percebe, não é uma contradição, é só uma figura de linguagem. Então, quando Jesus cita esse salmo, ele está falando para os judeus, olha, vocês estão querendo me apedrejar, por quê? Porque vocês entenderam o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que eu sou Deus da mesma forma que vocês, né? Porque eles eram deuses também, aqueles judeus, porque eles eram autoridade, eles eram os fariseus, eles eram os saduceus, né? Tinha o sumo sacerdote Caifás, o Anás, que era o sogro dele, né? E todos ali eram como deuses. Jesus não estava se colocando como eles, ele estava realmente dizendo, eu sou o filho de Deus, no sentido de ser igual a Deus, e é por isso que os judeus pegaram em pedras para atirar nele. Então Jesus falou essas palavras justamente para enfatizar isso. E aí Jesus fala, se vocês não acreditam em mim, acreditem então nas obras que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo muitos milagres, que o Pai está fazendo através de mim, e o Pai então testifica de mim. Então Jesus apela para que as pessoas sejam comovidas pelos milagres. Milagres te comovem? Você já viu algum milagre acontecer? Tem pessoas que só se convertem, que só são comovidas se elas verem algum milagre. E o Saulo de Tarso era assim, ele era uma pessoa assim. Tanto que, para ele se converter, ele precisou ver um milagre. Ele estava indo, ali diz em Atos 9, de 1 a 5,
que ele estava indo lá para Damasco para prender os cristãos, ele perseguia os cristãos, ele tinha tudo para ser um cristão, para servir a Deus, né? Para amar Jesus, só que ele não acreditava em Jesus, ele acreditava que Jesus era um bandido, um impostor, né? E por isso então ele perseguiu os cristãos. Mas quando ele viu o milagre, quando ele caiu ali diante daquela luz que brilhou, uma luz mais brilhante que o sol do meio-dia, no caminho de Damasco, ele caiu por terra, e quando ele caiu por terra, não foi só o corpo dele que caiu por terra, mas tudo que ele acreditava, tudo, né, todas as coisas que o envolviam caíram por terra. E aí então Saulo se converteu. Ele foi comovido. Ele sofreu um impacto que o fez mudar de direção. Tem muitos milagres que Deus faz na nossa vida que às vezes nós nem percebemos. E às vezes até nós deixamos de agradecer, somos ingratos. Curas de doenças, livramento, né, de certos acidentes, até mesmo pequenas coisas, né, que no dia a dia que a gente vê. Deus nos livrou de uma situação embaraçosa, Deus nos ajudou. A gente estava preocupado com alguma coisa e de repente Deus fez alguma coisa que aquilo, a nossa preocupação não precisava mais se preocupar, porque Deus providenciou. Tudo isso são milagres. As obras de Deus, as próprias obras de Deus são milagrosas. Lá em Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Então só você olhar para o céu, só você ver a lua, ver as estrelas, ver o sol brilhando, o mar quebrando na praia, cachoeiras, né? Quantas coisas grandiosas, né? A tempestade, né? Levando tudo, os raios, né? Tudo isso são obras de Deus. E ali no Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, sem nenhuma palavra. O sol ele nasce no Oriente, ele vai até o Ocidente, e no seu percurso ele vai deixando a sua luz, o seu calor, nada foge ao seu calor, e assim por diante. Milagres te comovem? Será que milagres podem causar um impacto na sua vida para que você mude de rumo? É uma possibilidade. Terceira possibilidade de comoção é comoção da verdade. Isso pode te comover. Isso pode causar um impacto na sua vida de forma que você mude de rumo. É o conhecimento da verdade. Nos versículos 39 a 42, diz que os judeus, então, eles já desistiram de apedrejar Jesus, mas eles queriam prendê-lo. Vamos prender esse cara aí. Né? E aí Jesus escapou deles, deu uma esquivada, uma driblada, e ele foi do outro lado do Jordão, lá onde ele foi batizado por João Batista, lá onde João Batista pregava, no deserto. Ele foi para um lugar deserto. Só que as pessoas foram atrás dele. Muitos foram atrás. E aí, lá, estando lá, eles ouviram, né, as mensagens de Jesus, e eles disseram, né, as pessoas, a multidão que estava lá ouvindo Jesus, falaram assim: olha, João Batista, ele não fez nenhum milagre. É isso, né? Interessante isso, né? O João era um profeta que não fez nenhum milagre. Ele não previu o futuro, né? A não ser, é claro, as coisas que ele falou ali, espirituais, mas ele não fez um martelo flutuar, ele não fez o Jordão se abrir, ele não curou ninguém, pelo que a gente saiba aqui, né? Ele só pregava e batizava. Mas só isso já é um milagre, não é? Porque ele atraía multidões para o deserto. Como que pode isso?
João Batista, ele era filho de um sacerdote, ele era filho do Simeão. Simeão era um sacerdote importante, ele era um dos sacerdotes que entrava lá, de vez em quando, no Santo dos Santos. Então ele era de uma família rica, porque os sacerdotes eram os mais bem remunerados. Ele era de uma família nobre. Mas aí, em outro lugar, quando Jesus fala de João Batista, ele fala: o que vocês foram procurar no deserto, né? Vocês foram procurar alguém vestido com roupas finas, né? Essas pessoas estão nos palácios. Mas João Batista, ele se vestia com peles de cabra, peles de ovelha, não sei, peles de cabra, pelo de cabra. Ele comia mel silvestre e gafanhoto, né? O que ele achava no deserto. Então, e como que ele atraía tanta gente ali na multidão? Era só pela palavra, né? Ele tinha uma palavra muito forte. E então o que eles disseram aqui? O João, ele não fez nenhum milagre, mas tudo que ele falou a respeito de Jesus é verdadeiro, está se confirmando. Quando eles ouviram o ensino de Jesus, eles confirmaram, eles conheceram a verdade. Quem estuda e conhece a palavra, ele pode sofrer esse impacto, ele também pode ser comovido, sofrer um impacto na sua vida e mudar de rumo. Vocês já devem ter ouvido falar de um livro chamado The Christ Case. Em português, o título do livro é Em Defesa de Cristo. Então é um testemunho de um jornalista investigativo chamado Lee Strobel, que ele começou a investigar porque a sua esposa se converteu e ele não se conformava com isso, porque ele era ateu. A sua esposa também o acompanhava, mas quando a sua esposa se converteu, ele não se conformou, e ele falou: mas como? Você é doida, né? Como você se tornou cristã? E aí ele foi então, como ele era um repórter investigativo, ele estava acostumado com isso, ele foi procurar então, falar com especialistas, foi ver toda a história, e ele falou: eu vou provar que a história de Jesus não é verdadeira. Eu vou provar que há falhas, que há coisas ali que não estão certas. E ele começou a investigar. Só que ele investigou com sinceridade, como um jornalista investigativo, de forma neutra, né? Ele tinha que ter essa postura como jornalista. E ele então começou a pesquisar, falar com especialistas e tudo. E nesse processo, que durou 21 meses, né, quase 2 anos de pesquisa, ele chegou à conclusão de que o Evangelho realmente é verdadeiro. Ele falou com médicos, falou com advogados, falou com juízes, falou com todo tipo de pessoas que ele achava que tinham conhecimento, mostrou as histórias, fez argumentações, fez perguntas, mas como, né, se ele falava isso, né, como que poderia ter morrido na cruz e ressuscitado? E fez todas aquelas perguntas. Então, juntando tudo, né, todo o material, ele chegou à conclusão de que realmente era verdadeiro. E aí foi que ele escreveu então esse livro, Em Defesa de Cristo. Ele se converteu, buscando a verdade. A verdade o comoveu. Se você buscar a verdade, se você procurar conhecer a verdade, isso pode te comover, e você pode então ser impactado, e a sua vida pode mudar de rumo. Na Bíblia, aqui tem alguns versículos que falam sobre o conhecer e crer. Por exemplo, João 2,24, João 6,69. Não, antes João 4,53, que diz: com isto reconheceu o Pai ser aquela, precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Esse versículo está no contexto daquele homem que Jesus curou o filho dele, porque Jesus, ele mandou alguém chamar Jesus, e
E depois ele mandou uma pessoa dizer que, olha Jesus, você não precisa entrar na minha casa, basta você mandar com uma palavra. Aí Jesus falou, vai e pode ir embora, né? O teu filho vive, mais ou menos isso. Ele está vivo, né? Ele está bem. E aí então os mensageiros voltaram e encontraram o menino curado. E aí quando aquele homem, ele ficou assim, mas foi ele mesmo que curou? Que horas Jesus falou isso? Que horas Jesus falou que meu filho estava curado? E eles disseram, foi a hora, se não me engano, hora nona, não, hora sétima, que para nós seria 13 horas, né? 1h da tarde. Foi nessa hora que Jesus falou. E aí ele então reconheceu que Jesus que tinha curado e ele se converteu. Ele se converteu então porque ele conheceu e creu. Em João 6,69, são os discípulos que estão falando de Jesus, quando Jesus pergunta, vocês vão querer me abandonar também, como os outros me abandonaram? E aí Pedro fala aquelas palavras, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E aí ele continua, e nós temos crido e conhecido, que tu és o Santo de Deus. E no João 17,8, Jesus fala, esse capítulo é a oração que Jesus faz pelos discípulos, né? Ele estava prestes a partir, e ele faz uma oração, dita de a oração sacerdotal de Cristo. Então ele diz na oração, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram e creram que tu me enviaste. Então conheceram e creram. 1 Coríntios 1,21, Paulo diz que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria de Deus, e nem por sua própria sabedoria. Então aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, e 1 João 4,16 também diz que nós conhecemos e cremos. Então conhecer e crer. Se você buscar a verdade, será que isso vai te comover? Será que você vai reconhecer que Jesus é de fato quem ele diz que é, o Filho de Deus, que veio a este mundo, que morreu na cruz por nós, que foi sepultado e que ao terceiro dia ele ressuscitou e que ele vai voltar para julgar, para pegar os que são seus e para julgar todo mundo? Então, o que é que te comove? Será que a fé, simplesmente você crê, alguma coisa acontece no seu coração e você crê? Será que é algum milagre? Será que Deus precisa fazer algum milagre? Ou será que você precisa reconhecer que Deus já fez milagres na sua vida? Isso mostra que Ele é Deus? Ou será que o que vai te mover, o que vai te impactar é a busca da verdade? Não importa. O que importa é que você também possa ser como as ovelhas de Jesus, que ouvem a sua voz, que seguem a Jesus. E Ele, então, vai te dar a vida eterna. Você não vai perecer eternamente. E ninguém vai te arrebatar das mãos de Jesus. Que Deus possa nos impactar. Amém?